Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Anderson Ramos e lá vamos nós para mais uma. Jorge, representado pelos pontos A e a linha, observa um prédio de altura X a uma certa distância Y, conforme o ângulo de 60 graus. Ao afastar-se 20 metros do primeiro ponto, percebeu que o ângulo formado media 30 graus. Letra A. A que distância Jorge estava do prédio quando observou o ângulo de 30 graus? Bom, ele estava aqui nessa distância A', né? De A à linha, ele andou 20 metros. Então, nós temos que encontrar a medida de Y. Daí basta a gente efetuar a adição. Letra B. Qual é a altura do prédio? A altura do prédio, aqui nós temos a incógnita X. A gente pode até passar para cá, por exemplo, para a gente obter dois triângulos. Aqui nós temos um ângulo reto, aqui nós temos o ponto A', A, chamar este ponto aqui, por exemplo, de B. E este ponto vamos chamar de C. Pessoal, não tem, a questão não está pedindo isso, mas é possível verificar que esses dois triângulos, eles são congruentes pelo caso ângulo-ângulo. Aqui nós temos 30 graus e aqui um ângulo de 90. Aqui nós temos 60 graus e um ângulo de 90. Então, este ângulo, necessariamente, ele tem que ser de 30 graus. A soma dos ângulos internos é igual a, exatamente, 180 graus. Observe que aqui nós temos 30 graus e um ângulo reto. Aqui nós temos 30 graus e um ângulo reto. Então, aqui nós devemos ter um ângulo de 60 graus. 30 graus mais 30 graus, 60 graus. Ah, então o triângulo A', BC, é semelhante ao triângulo ABC, pelo caso ângulo-ângulo. Tá legal? Então, voltando para a questão, a gente sabe que a medida do segmento BC é igual a x. Agora, nós temos que relacionar x com y. De que modo a gente pode relacionar essas duas medidas, dado que este triângulo ABC é retângulo? Exatamente, através da tangente de 60 graus. Tangente de 60 graus vai ser igual a cateto oposto, que possui medida x, dividido pelo cateto adjacente, que possui medida y. Tangente de 60 graus, nós conhecemos esta medida. Para quem não se lembra, basta observar, por exemplo, no vídeo do canal. Aqui nós temos uma aula de trigonometria no triângulo retângulo, que através do cardzinho que vai passar aqui em cima, vocês podem acessar essa aula, caso alguém tenha dúvida. Tá, então nós sabemos que a tangente de 60 graus é igual à raiz quadrada de 3. Agora vamos fazer o seguinte, vamos isolar uma das nossas incógnitas. Vamos isolar x, por exemplo. X vai ser igual à raiz quadrada de 3 vezes y. Então, vamos deixar essa equaçãozinha guardada, que provavelmente nós vamos utilizá-la adiante. Por outro lado, olhando para o triângulo A'BC, nós também vamos utilizar essa mesma relação, sendo que agora o ângulo é de 30 graus. Então, vamos lá, tangente de 30 graus é igual a cateto oposto, possui medida x, dividido pelo cateto adjacente. Observe que o cateto adjacente é a medida do segmento A'B, que é igual a 20 mais y. Tangente de 30 graus, nós sabemos que é igual a raiz quadrada de 3 sobre 3, certo? Novamente, vamos isolar o x, que aí nós vamos ter x de um lado, x do outro, a gente vai poder igualar essas medidas que nós estamos encontrando em função de y. Tá, então vamos lá, nós teremos que x vai ser igual a raiz quadrada de 3
vezes 20 mais y dividido por 3. Então, nós temos uma outra equação que nos dá a medida de x em função de y. Bom, daí basta a gente igualar essas duas equações. Isso implica que, de um lado, nós temos raiz quadrada de 3 vezes y, e do outro lado, nós temos raiz quadrada de 3 vezes 20 mais y dividido por 3. Porque nós fizemos essa comparação, que este lado é igual a este, porque que nós temos x é igual a isso, x é igual a isso. Então, nós podemos igualar esses elementos. Tá. Daqui nós podemos simplificar, dividindo ambos os lados por raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 3 é igual a 1. Agora basta a gente isolar y. Y vai ser igual. Aqui nós temos esse 3 aqui, ele está dividindo, vai para o outro lado com operação inversa. Em outras palavras, a gente multiplica por 3 de ambos os lados. Aí 3 dividido por 3 aqui vai subir. Vai ser igual a 1, né? 20 mais y. Tá, então isso implica que nós teremos 3y menos y igual a 20. Que é 2y igual a 20. Y vai ser igual a 10. 10 o quê? Exatamente, 10 metros. Então, observe o seguinte, y é igual a 10 metros. De A à linha, Jorge andou 20 metros. Então, a medida do ponto B ao ponto A' vai ser igual a, exatamente. Então, letra A. A que distância Jorge estava do prédio quando observou o ângulo de 30 graus? Jorge estava a 30 metros do prédio. Daí nós temos qual é a altura do prédio. Pessoal, a altura do prédio é essa medida aqui, ó, x, representado por essa incógnita, x. Aqui nós temos x em função de dy. Então, basta a gente substituir. Aqui, por exemplo, x é igual a raiz quadrada de 3 vezes y. A medida de y é igual a 10. Então, aqui nós teremos 10, que multiplica a raiz quadrada de 3. Unidade de medida, metros. Qual é a altura do prédio? Exatamente. 10 vezes raiz quadrada de 3 metros. Somente isso. Fácil ou difícil? O que você achou? Parece ser meio complicado de imediato, né? Mas é uma questão super, mega, hiper tranquila. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Espero que este vídeo tenha te ajudado e até a próxima. Se possível, deixe um like ou um dislike, se inscreva no nosso canal e bons estudos!